Tem decisões que a gente toma sem pensar muito, sabe? Uma curva que você não faz, uma mensagem que ignora. A minha foi só ter saído para tomar um ar. Uma escolha boba num sábado qualquer que acabou definindo muita coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que teria preferido ficar lá dentro, mesmo que faltasse oxigênio. O que vou te contar aconteceu faz uns 3 anos, talvez um pouco mais. Era uma daquelas noites de fim de semana que se esticam sem pressa. Nós estávamos na casa do Dênio, mais especificamente naquela área coberta que ele tinha nos fundos. Um espaço com churrasqueira e piso frio. O cheiro de fumaça do carvão já tinha sumido fazia tempo. Só tinha sobrado um resto de carne na grelha e a mesa de plástico estava cheia de garrafas de cerveja vazias. A gente já tinha esgotado quase todos os assuntos. A conversa ia e vinha já meio lenta, sabe? A música que saía de uma caixinha de som portátil estava baixa, falhando de vez em quando por causa da bateria. Era aquele clima de fim de festa, quando todo mundo está satisfeito, meio cansado, e um ou outro já começa a olhar o relógio no celular. Eu mesmo já estava pensando no caminho para casa. Foi nesse exato ponto, naquela calmaria de quase 2 da manhã, que o Dênio resolveu falar. Ele tem dessas, sabe? Não consegue deixar as coisas terminarem de um jeito normal. Para ele, tudo precisa de um evento, de alguma coisa para fechar a noite. Ele ficou quieto por um instante, com um sorriso meio torto no rosto, e a gente já sabia que vinha alguma ideia errada por aí. Ele se ajeitou na cadeira, jogando o corpo para frente, e disse: "Fui arrumar o quartinho da bagunça hoje e achei uma coisa que era do meu avô." Dênio então levantou e entrou na casa, voltando com uma caixa de madeira retangular meio empoeirada. Ele colocou em cima da mesa com um cuidado que não era do feitio dele. Quando abriu, eu vi o que era. Um tabuleiro de Ouija. Não era daqueles de loja de brinquedo, parecia antigo. A madeira era escura e as letras pareciam gastas de uso. Na hora senti um negócio estranho na nuca. Eu não sou o tipo de cara que vê assombração em todo canto, longe disso. Mas certas coisas, certas portas, eu aprendi que é melhor nem bater para ver se tem alguém. "Ih, cara, pra mim já deu então", eu falei já me levantando. "Com isso aí eu não brinco não." Dênio riu. "Que é isso, Leonardo? Vai amarelar? É só um jogo." "Pode ser pra você, pra mim não é." Fui sincero. "Olha, sem querer estragar a noite de vocês, mas uma tia-avó minha mexeu com uma dessas faz muito tempo. A história na família é que ela nunca mais foi a mesma. Então, valeu, mas eu tô fora." Alguns me olharam com aquela cara de para com isso, mas ninguém insistiu. Acho que viram que eu não estava fazendo tipo. Se eles queriam brincar com aquilo, o problema era deles, mas não podiam me obrigar a participar. "Beleza, então", falei, pegando meu celular e a chave do carro do bolso. "Vou ficar lá na frente, na calçada. Quando terminarem a brincadeira, me deem um toque." Saí da área dos fundos, atravessei a casa silenciosa e abri a porta da sala. A rua estava quieta, com aquela tranquilidade típica de madrugada em bairro residencial. Sentei no meio-fio, a alguns metros do portão. O ar da noite estava até agradável. Fiquei ali, rolando a tela do celular sem ver nada de interessante, só para passar o tempo. Cada minuto parecia se arrastar mais que o normal. Eu olhava para a casa, escura e silenciosa vista da rua, e tentava não pensar no que eles poderiam estar fazendo lá nos fundos. Devo ter ficado uns 15 minutos ali esperando à toa. Já estava quase mandando uma mensagem para o Dênio, avisando que ia embora, quando vi os faróis de um carro virando a esquina e vindo na minha direção. A luz alta me cegou por um segundo. O carro diminuiu a velocidade e parou bem na frente da casa. Eu conhecia aquele carro. Era o Joaquim. Ele era o único que faltava. Tinha dito que ia passar mais tarde por causa de um compromisso. O motor morreu e ele desceu, me vendo sentado no meio-fio. "E aí, Leonardo?" ele disse com um tom de surpresa. "Fazendo o que aqui fora, cara? Foi expulso da festa?" Eu dei um sorriso sem graça e levantei batendo a poeira da calça. Quase isso. Deu a louca no Dênio. Ele achou um tabuleiro Ouija e resolveu que era uma boa ideia brincar com aquilo lá nos fundos. Joaquim fez uma careta, uma mistura de riso e incredulidade. "Sério? Essa galera não tem mais o que inventar." "Pois é, eu preferi ficar de fora."
Fez bem. Ele concordou, trancando o carro. Eu que não vou entrar lá agora para atrapalhar a invocação. Pego uma cerveja e fico aqui contigo. O que acha? Por mim, beleza. Ele entrou rápido e voltou com 2 garrafas, o vidro suando por causa do gelo. Entregou uma para mim e nós sentamos ali no meio-fio mesmo, como 2 adolescentes. A gente ficou conversando sobre o motivo do atraso dele, um problema que ele teve que resolver para o pai dele. Falamos de futebol, de trabalho, da vida. Coisa normal. Foi um alívio ter companhia. Aquele papo furado tirou da minha cabeça o que quer que estivesse acontecendo lá dentro. Por uns minutos a noite voltou a ser só mais uma noite de sábado. A gente estava ali na calçada, o Joaquim me contando um caso engraçado do serviço, e eu tinha esquecido completamente da brincadeira de mau gosto do Dênio. Foi bem nesse momento de distração que meu celular vibrou no bolso. Peguei o celular. A tela brilhava com o nome Dênio. Achei que ele estava ligando para avisar que a palhaçada tinha acabado, que eu já podia entrar para a gente ir embora. Atendi sem nenhuma preocupação. E aí, já posso voltar ou a mesa ainda está girando? Brinquei. Do outro lado não veio nenhuma risada, só um chiado baixo e a respiração dele. Leonardo, a voz do Dênio estava estranha. Não era a voz dele normal de zoeira. Era um sopro, um sussurro apressado. Escuta, o Joaquim, ele chegou aí? Ele tá aí contigo agora? Eu olhei para o Joaquim que estava do meu lado tomando um gole da cerveja. Ele me encarou de volta com uma cara de quem não estava entendendo nada. Tá sim, por quê? Ele chegou faz uns 10 minutos. Cobri o bocal do telefone com a mão e sussurrei para o Joaquim. É o Dênio. Do outro lado da linha ouvi um murmúrio, outras vozes emboladas no fundo, e então a voz do Dênio, mais tensa ainda. Cara, a gente perguntou quem queria falar com a gente, e o negócio, ele não para de se mexer. Que negócio, Dênio? Fala direito. Senti um frio esquisito na nuca, mais pela seriedade na voz dele do que pelas palavras. Aquilo não era uma brincadeira. O ponteiro, Leonardo. Ele soletrou. Dênio fez uma pausa, como se estivesse lendo. Pergunteaojoaquim. Soletrou isso, umas 3 vezes seguidas. A gente não entendeu nada. Senti um troço no estômago. Olhei para o Joaquim, que continuava ali, tranquilo, sem entender a minha cara de espanto. Perguntar o que para ele? Que palhaçada é essa, Dênio? Eu não sei. Ele quase gritou, mas conteve a voz. Ele não responde mais nada. Só fica repetindo a mesma coisa. Espera, tá se mexendo de novo. C-L-U-B-E. Soletrou clube. Agora soletrou de novo, mais rápido. Pergunte ao Joaquim sobre o clube. Eu afastei o telefone do ouvido e encarei o Joaquim. Eles estão falando de você lá dentro. Joaquim franziu a testa. De mim? Falando o quê? Disseram que o tabuleiro mandou perguntar ao Joaquim sobre o clube. Tentei falar com um tom de deboche, como se fosse a piada mais idiota do mundo. Mas minha voz saiu meio trêmula. Joaquim deu uma risada curta, sem humor. Ah, fala sério. É óbvio que é uma pegadinha porque eu cheguei atrasado. Manda eles tentarem outra. Levei o celular de volta ao ouvido, já meio irritado. Escuta aqui, Dênio, já deu, né? A brincadeira foi sem graça. Mas a resposta que veio não foi a do Dênio. Foi um barulho de confusão, várias vozes falando ao mesmo tempo, uma delas dizendo, eu falei para parar, e o som agudo de algo de madeira sendo arrastado com força, parecia uma cadeira caindo no chão. A gente vai parar! Ouvi a voz do Dênio gritar, longe do telefone. Vamos guardar isso! E a ligação caiu. Ficou um silêncio esquisito entre mim e o Joaquim. Ele ainda mantinha um sorriso de quem não tinha caído na pegadinha. Mas eu ouvi o pânico do outro lado da linha. Não era atuação. Alguma coisa tinha acontecido lá dentro. Não demorou nem 5 minutos para a porta da sala se abrir. Dênio e os outros saíram, um de cada vez. Ninguém estava rindo. O rosto do Dênio estava pálido e ele não olhava para ninguém, só para o chão. Ele passou por nós. Foi até o portão e abriu. A festa acabou, pessoal. Foi a única coisa que ele disse com a voz baixa. Ninguém pediu explicação, ninguém fez piada. O clima tinha azedado de um jeito que não tinha conserto.
A gente só se despediu com um aceno de cabeça e cada um foi para o seu carro, em silêncio. Eu e Joaquim não trocamos uma palavra no caminho até a esquina, onde nossas ruas se separavam. Não havia o que dizer. No dia seguinte, o domingo, o silêncio no nosso grupo de mensagens era pesado. Ninguém comentou nada sobre a noite anterior. Nenhuma piada, nenhuma menção. Era como se todos nós tivéssemos concordado, sem precisar dizer uma palavra, em fingir que aquela parte da madrugada simplesmente não tinha acontecido. Os 2 dias seguintes foram normais. A segunda-feira veio com trabalho, trânsito, a rotina de sempre. Eu tentei me convencer de que o Dênio tinha armado tudo aquilo, que o pânico na voz dele foi uma ótima atuação para assustar a gente. Era a explicação mais lógica, a mais fácil de engolir. Uma piada de mau gosto, só isso. A gente esquece e a vida segue. Foi na terça-feira, na hora do almoço, que a mentira que eu contei para mim mesmo desmoronou. Eu estava rolando a tela do celular, vendo notícias num portal local, e passei por uma manchete que me fez travar. Corpo é encontrado em terreno de clube abandonado no bairro do Limoeiro. Meu dedo tremeu um pouco quando cliquei para ler o resto. A matéria era curta. Dizia que a polícia tinha sido chamada depois que umas crianças sentiram um cheiro forte vindo do mato alto. A parte que me derrubou foi a descrição do local. Não dizia com todas as palavras, mas a referência era clara. O corpo estava nos fundos do terreno do antigo clube social, aquele que estava abandonado há anos. Coincidência, eu pensei. Uma coincidência horrível, mas só isso. Continuei meu dia, mas aquela palavra ficava ecoando na minha cabeça. Clube, clube, clube. Chegando em casa, no começo da noite, meu celular tocou. Era o Joaquim. A voz dele do outro lado estava irreconhecível, oca, sem vida. Leonardo. Ele disse e a voz dele falhou. Era o Cláudio, meu primo, o que estava desaparecido. Era ela, lá no clube. Eu vi a notícia, cara. Respondi com cuidado. Meus sentimentos. Que coisa horrível. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu podia ouvir apenas a respiração dele, pesada do outro lado. Naquele instante, tudo se conectou. O tabuleiro. A voz apavorada do Dênio. A chegada do Joaquim. A mensagem não era uma brincadeira nem uma ameaça. Era um pedido de socorro. Pergunte ao Joaquim. Não era para a gente perguntar. Era para ele, o primo dele, o espírito, sei lá. Ele estava tentando dizer ao único parente por perto onde o corpo dele estava. E nós fomos a central telefônica do inferno que passou o recado. Nós nunca falamos sobre o que aconteceu. Nunca. Nos dias que se seguiram ao funeral do Cláudio, houve um pacto de silêncio que ninguém precisou combinar. A gente simplesmente sabia. Tocar naquele assunto seria como admitir o nosso papel naquela história toda, e ninguém estava preparado para isso. Como é que se explica uma coisa dessas? A gente ia chegar na delegacia e dizer o quê? Olha, a gente sabe quem achou o corpo do rapaz. Foi um espírito que nos contou através de um pedaço de madeira com letras desenhadas. Na melhor das hipóteses, ririam da nossa cara. Na pior, a gente viraria suspeito. O medo de acharem que a gente era louco foi maior do que a vontade de fazer a coisa certa. E essa vergonha, essa covardia, a gente carrega até hoje. O grupo de amigos, aquele que era tão unido, se desfez. Não houve briga nem discussão. A gente só parou de se encontrar. Os churrascos na casa do Dênio acabaram. As conversas no grupo de mensagens foram morrendo até virar só um bom dia ocasional. Quando a gente se cruza na rua, é um oi rápido, um aceno de cabeça, cada um evitando o olhar do outro, porque naquele olhar a gente vê o reflexo daquela madrugada. Eu não sei o que aconteceu com aquele tabuleiro. Imagino que o Dênio tenha se livrado dele, queimado, jogado fora, não sei. Nunca perguntei. Às vezes eu fico pensando na minha decisão de ter saído para a calçada. Na hora, eu achei que estava me protegendo, me afastando de uma energia ruim. Será que, se eu tivesse ficado, a gente teria entendido a mensagem na hora, teria sido diferente? Mas hoje eu vejo que não adiantou nada. Eu não participei do jogo, mas a história veio até mim do mesmo jeito. O recado me encontrou. Nós não vimos fantasma nenhum, não teve porta batendo nem luz piscando. O horror foi muito mais quieto, muito mais real.
A gente só serviu de ponte. E agora eu vivo com o receio de que numa noite qualquer, no silêncio da minha casa, o telefone toque e que do outro lado da linha, alguém ou alguma coisa tenha mais um recado para entregar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Tem lembranças que são como uma mancha de umidade na parede. Você pode até pintar por cima, dar umas 3 demãos de tinta, mas no fundo, você sabe que ela continua ali. E com o tempo, ela sempre volta a aparecer. Para mim, essa mancha tem a forma de uma noite específica de uns 10 anos para cá. Naquela época, minha vida girava em torno de 2 caras, o Breno e o Rafael. A gente era o tipo de amigo que não precisava de motivo para se encontrar, mas sempre arrumava um. Nosso ponto de encontro oficial era um boteco sem nome. Um daqueles pés sujos que ficam abertos até tarde num bairro antigo. Um lugar com mais história nas paredes do que opções no cardápio. Era o nosso santuário. Nós tínhamos um ritual. Pelo menos uma vez por semana, a gente se enfiava lá, pedia as cervejas de sempre e ficava horas falando abobrinha, resolvendo os problemas do mundo e rindo das nossas próprias desgraças. O Rafael era o mais barulhento, sempre com uma piada na ponta da língua. O Breno era o pé no chão, o que tentava botar um pouco de juízo na nossa cabeça. E eu? Bom, eu acho que era o observador do grupo. Quando o dono do bar pegava a vassoura por volta das 2 ou 3 da manhã, era o nosso sinal. A casa do Rafael era a mais próxima dali e a gente quase sempre acabava dormindo por lá, jogado no sofá ou em colchões no chão. E o caminho a gente sempre fazia a pé. Eram uns 20 minutos de caminhada, talvez um pouco mais. As ruas eram de paralelepípedos, ladeadas por aqueles casarões antigos, sabe? Com janelas enormes e portões de ferro enormes. De dia era um lugar charmoso, de noite tudo ficava quieto, quase sagrado. Mas a gente nunca teve medo. Andando juntos, falando alto, o silêncio da madrugada era só um cenário para as nossas conversas. Aquela caminhada era a saideira, o último capítulo da noite. E naquela vez, não foi diferente de todas as outras. Tínhamos bebido, claro, mas preciso ser honesto quanto a isso. Eu sempre fui bom de copo. Nunca fui de apagar, de ter amnésia alcoólica ou de ver coisas que não existem. Eu fico mais falante, mais animado, só isso. Eu lembro de cada detalhe daquela noite. E é justamente por isso que ela me assombra tanto. Nós viramos a esquina para pegar a rua da igreja, o trecho final do nosso caminho. Era a parte mais quieta do trajeto, sem bares ou janelas com luz acesa. De um lado, o muro de pedra alto do terreno da paróquia. Do outro, as frentes dos casarões escuras e silenciosas. A iluminação vinha de uns postes antigos que jogavam uma luz amarelada e fraca sobre os paralelepípedos. O Rafael contava uma história qualquer, gesticulando, e eu e o Breno íamos rindo. Foi no meio de uma gargalhada dele que eu vi. Lá na frente, a uns 50 metros, talvez menos, tinha um homem parado. De início eu nem reagi. Era só uma pessoa na rua. Tarde, sim, mas nada demais. Continuei andando, prestando mais atenção na história do que na rua. Mas algo naquilo me puxou de volta. A postura dele. Era um homem de costas para nós, vestindo o que parecia ser um terno escuro, impecável. Ele estava completamente parado. E foi aí que a minha mente começou a tropeçar. Eu forcei um pouco a vista, tentando entender a cena. Os postes de luz criavam sombras estranhas e eu pensei que fosse só isso. Uma ilusão de ótica. Então nós nos aproximamos mais um pouco. E eu vi. Os sapatos dele, que pareciam deslocados de tão brilhantes, não estavam tocando o chão. Havia um espaço, um vão de uns 30, 40 centímetros entre as solas e as pedras da rua. Ele simplesmente flutuava ali. Eu não conseguia aceitar aquilo. A primeira explicação que me veio foi o álcool. Tinha que ser. Mas a imagem não se desfazia, não tremia. Era sólida, real. O Rafael parou de rir no meio. Ele parou de falar no meio de uma frase. O Breno, que andava do meu outro lado,
também travou, tão de repente que eu quase trombei nele. O silêncio que se fez entre nós foi imediato e pesado. Ninguém se mexeu por um instante que pareceu uma eternidade. O único som era o da nossa própria respiração, rápida e superficial. O ar da noite, que antes era fresco, de repente ficou parado. Meus olhos estavam grudados naquela figura, esperando que ela se mexesse, que fizesse qualquer coisa que a tornasse normal, que os pés descessem e tocassem o chão. Mas ela continuava ali, suspensa e imóvel. Foi a voz do Rafael que quebrou o silêncio. O cara que minutos antes gargalhava, agora soou como um estranho. Aquilo. Ele começou, mas a voz falhou. Ele tentou de novo, quase um sussurro. Ele não tá no chão. A confirmação dele me deu um baque no estômago. Até aquele segundo, uma parte minúscula de mim ainda se agarrava à esperança de que era um truque da minha cabeça, uma ilusão causada pelo cansaço e pela bebida. Mas se o Rafael também via, então não era delírio meu, era real. A coisa era real e estava ali, a poucos metros de nós. O Breno, que até então parecia uma estátua, deu um passo brusco para trás. O rosto dele estava branco sob a luz do poste. Seus olhos estavam arregalados. "Vamos sair daqui", ele falou. A voz seca, cheia de uma urgência que eu nunca tinha ouvido nele. "Agora!" Ele não precisou falar duas vezes. Nós viramos nos calcanhares e disparamos. Não foi uma corrida, foi uma fuga desajeitada, tropeçando nas próprias pernas. Eu só lembro do som dos nossos sapatos batendo nos paralelepípedos, um barulho que parecia alto demais para aquela rua silenciosa. O único pensamento na minha cabeça era um pensamento desesperado. Só continua correndo, só não para, só não para. A gente dobrou a esquina da igreja quase caindo, só querendo colocar o máximo de paredes possível entre nós e o que quer que fosse aquilo. Meus pulmões ardiam, e o portão da casa do Rafael, a 2 ruas dali, nunca pareceu tão distante. Nós entramos na casa do Rafael como uma manada. Ele mal conseguiu girar a chave na fechadura, as mãos tremiam tanto que o molho de chaves fazia um barulho de chocalho. Assim que a porta abriu, nós nos empurramos para dentro e ele a bateu com uma força que fez o batente tremer, girando a tranca e o ferrolho num movimento só. Ficamos ali parados na sala escura, ofegantes, os 3 encostados na porta como se ela fosse a única barreira contra o que tinha ficado lá fora. O único som era o da nossa respiração pesada, cortando o silêncio da casa. A bebedeira passou na hora. O efeito do álcool, a animação da noite, tudo tinha se evaporado no susto. O Rafael foi o primeiro a se mexer. Ele andou até a janela da sala que dava para a rua e espiou por uma fresta da cortina. "Tinha que ser um truque", ele disse, mais para si mesmo do que para nós. A voz dele estava rouca. "Um cara pendurado, sei lá. Um fio de nylon, alguma palhaçada de mau gosto." "Pendurado como, Rafael?" A voz do Breno saiu baixa, mas firme. Ele tinha se largado no sofá, o rosto entre as mãos. Não tinha árvore ali, nem poste perto. Não tinha onde prender um fio. E ele não estava balançando. Estava parado. Eu me aproximei da janela também, mas não tive coragem de olhar para fora. Fiquei apenas ali, sentindo o corpo ainda vibrar com a adrenalina da corrida. "Eu não sei, cara." Rafael se virou para nós, os olhos injetados. Ele estava irritado, quase agressivo, como se a raiva fosse um escudo contra o medo. Um drogado alucinando, talvez. Um ilusionista treinando qualquer coisa. Não pode ser o que a gente acha que viu. Eu balancei a cabeça. A imagem estava gravada na minha retina. Não parecia um truque. E o jeito que ele estava vestido, o terno, estava perfeito, limpo. Não era um morador de rua. Não era um viciado. Um silêncio se instalou de novo. Nós 3, cada um perdido no seu próprio medo. A gente queria desesperadamente uma explicação lógica, um detalhe que tivéssemos perdido e que fizesse tudo se encaixar. Mas não havia. Foi então que o Breno levantou a cabeça. O rosto dele estava pálido, os lábios secos. Ele olhou para nós 2, um de cada vez, e a gente percebeu que ele ia dizer algo importante. "Tem mais uma coisa", ele começou, a voz trêmula. "Eu não quis falar na hora para não assustar mais vocês." Rafael e eu nos viramos completamente para ele. "O que foi?" eu perguntei.
Breno engoliu em seco, os olhos fixos num ponto vazio da sala. Antes da gente parar, quando a gente ainda estava virando a esquina, eu já tinha visto ele. Eu vi ele saindo de dentro de um dos portões. Saindo como? Rafael perguntou impaciente. O portão abriu? Não, Breno respondeu e a palavra soou definitiva. O portão estava fechado. Ele atravessou as grades. Ele simplesmente passou por elas, como se não estivessem ali, e flutuando o tempo todo. A sala ficou ainda mais fria. A tentativa do Rafael de achar uma lógica, por mais frágil que fosse, desmoronou em um instante. Um homem pendurado por um fio é assustador, mas é fisicamente possível. Um homem que ignora as leis da matéria, que atravessa ferro sólido como se fosse fumaça, isso era outra coisa. Era a prova de que a gente tinha visto o impossível. Ninguém dormiu naquela noite. Depois da revelação do Breno, não havia mais o que ser dito. Ficamos na sala, em silêncio, esperando o dia clarear, cada um afundado no seu próprio medo. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da cortina, a luz não trouxe alívio, só expôs nossos rostos cansados e assustados. Fomos embora sem tomar café, com uma promessa vaga de "a gente se fala depois". Uma promessa que a gente sabia que não ia cumprir. Nos dias seguintes, nós até tentamos uma ligação, uma mensagem no celular. E aí, pensou mais naquilo. Mas a conversa sempre morria na praia. O que se pode dizer sobre o impossível? Não havia teorias, não havia explicações. Havia apenas a memória crua, absurda, que cada um de nós carregava. E sem perceber, um pacto de silêncio foi feito, sem que a gente precisasse combinar. Aquele assunto se tornou um tabu. Foi o começo do fim. O Rafael, que tentou ser o cético, foi o primeiro a se afastar. Ele decretou que era assunto encerrado, e qualquer tentativa de tocar no tema era recebida com uma piada sem graça ou uma mudança brusca de conversa. Ele parou de sugerir os encontros no bar. Começou a dar desculpas. Acho que a raiva dele era só medo. Medo de admitir que não existe escudo lógico para tudo. O Breno se fechou de outro jeito. Ele ficou mais quieto, mais introspectivo. Parecia carregar um peso. A gente viu uma rachadura na parede da realidade. E acho que ele passou a viver com medo de que a parede inteira pudesse desabar a qualquer momento. Ele, que tinha visto o detalhe mais inexplicável de todos, foi quem mais se recolheu. E eu fiquei no meio, preso. Enquanto eles fugiam da memória, eu fazia o caminho contrário. Eu mergulhava nela todas as noites antes de dormir. Reconstruía a cena na minha cabeça, quadro a quadro. A rua, a luz do poste, a figura de terno. O jeito como ele flutuava sem nenhum esforço. O brilho nos sapatos. E, acima de tudo, o silêncio. Aquela bolha de ausência de som ao redor dele. Era o detalhe que mais me arrepiava. Não era só uma aparição, era uma edição na própria física do lugar. Aquele trio inseparável que dividia tudo foi desfeito por uma única coisa que não conseguimos dividir: o trauma. A memória que deveria nos unir se tornou o veneno que contaminou a amizade. Os encontros semanais viraram mensais, depois anuais, até se resumirem a uma mensagem automática de feliz aniversário. Hoje, 10 anos depois, somos praticamente 3 estranhos com um segredo em comum. O tempo passou, mas a imagem não desbotou. Pelo contrário, ela se tornou parte de quem eu sou. Uma dúvida permanente instalada no fundo da minha mente sobre a natureza das coisas. E o medo inicial, com os anos, foi se transformando em outra coisa. Uma curiosidade mórbida, uma obsessão. No ano passado, perto da data em que tudo aconteceu, essa obsessão atingiu um pico. Eu não aguentava mais ser um prisioneiro daquela lembrança. O medo ainda estava aqui, bem vivo, mas uma outra necessidade começou a gritar mais alto. Eu precisava voltar. Eu tinha que ir até aquela rua, à noite, sozinho. Eu precisava olhar para aquele lugar de novo e ver o que acontecia. Escolhi a data de propósito, exatos 9 anos depois, numa noite de quinta-feira, assim como tinha sido aquela. Não contei para ninguém. Era uma coisa só minha. Deixei o carro a umas 10 quadras de distância e fui o resto do caminho a pé.
Eu precisava refazer o trajeto, sentir o mesmo chão sob os pés. Cada passo na direção daquela rua parecia pesar uma tonelada. As mesmas casas, os mesmos muros, tudo parecia normal, mas para mim aquele lugar estava contaminado pela lembrança. O meu coração batia num ritmo estranho, uma mistura de medo e expectativa. Eu não sabia o que queria encontrar ali. Talvez quisesse ver a figura de novo, só para provar a mim mesmo que não tinha enlouquecido. Talvez quisesse não ver nada, para poder enterrar a história de vez. E então eu cheguei. Parei na esquina sob a luz fraca de um poste. A rua se estendia à minha frente, vazia e silenciosa. Estava exatamente igual. Os paralelepípedos, o muro alto da igreja, os casarões escuros. Com as pernas trêmulas, eu caminhei lentamente até o ponto exato onde nós tínhamos parado. E olhei para o lugar onde ele flutuou. E esperei. O ar estava frio, mas não havia nada de estranho nele. Eu fiquei ali, parado por 5 minutos. Dezembro. Talvez meia hora. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Um gato atravessou a rua correndo. Um carro passou ao longe. O som do motor morrendo na distância. Ouvi o latido de um cachorro vindo de algum quintal. Eram os sons normais de uma madrugada qualquer. O silêncio sobrenatural. A bolha de ausência que nos envolveu naquela noite não estava mais lá. A rua era só uma rua. E foi ali, no meio daquela normalidade toda, naquela decepção assustadora, que eu finalmente entendi. Eu não ia ter uma resposta. Nunca. Aquilo não era um fantasma com uma história para contar, não era um aviso, não era nada que pudesse ser explicado. Foi só um erro, uma falha momentânea na programação da realidade. E nós, 3 garotos voltando de um bar, tivemos o azar de estar bem ali, na primeira fila quando aconteceu. Eu me virei e fui embora. Mas pela primeira vez eu não corri. Caminhei devagar, sentindo um tipo estranho de paz. A obsessão, a necessidade de entender, tinha ido embora. A mancha na parede da minha memória não sumiu, mas ela parou de se espalhar. Eu aceitei que ela faz parte da casa agora. Nós perdemos a amizade. E eu perdi a certeza confortável de que o mundo faz sentido. Ganhei uma convicção muito mais assustadora no lugar. A de que a realidade que a gente conhece é só uma camada fina de tinta e às vezes, sem motivo nenhum, essa tinta descasca. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Tudo isso começou há uns 3 anos. Naquela época, eu e o Mauro, meu companheiro, tínhamos um plano de vida quase pronto. A gente não era de sonhar com festa de casamento ou casa com quintal. O nosso projeto era mais simples: ser uma família diferente das que a gente teve. Nossos pais foram ausentes, complicados, e nós queríamos quebrar esse ciclo. Um filho nosso teria tudo aquilo que nos faltou. As coisas pareciam estar se ajeitando até uma madrugada de março. Acordei com uma cólica forte, uma dor que me dobrava ao meio. Quando vi o sangue, meu mundo desabou. Fomos parar na emergência daquele hospital público lotado, com cheiro de desinfetante e gente sofrendo nos corredores. Depois de horas de espera, um médico com o rosto marcado pelo cansaço me examinou e soltou a frase, sem qualquer cuidado: "Você teve um aborto espontâneo." A gente voltou para casa sem dizer uma palavra. Aquele silêncio dentro do carro era pesado, cada um preso no seu próprio luto. A perda abriu um buraco entre nós. E eu cheguei a pensar que talvez não fôssemos dar certo, mas passou uma semana, 2. A tristeza continuava, mas alguma coisa dentro de mim parecia diferente. Uma intuição. Comprei um daqueles testes de farmácia, o mais barato que tinha, sem fé nenhuma. Fiz mais por desencargo de consciência. Quando vi os 2 risquinhos ali, parados, nítidos, eu não soube o que sentir. No dia seguinte fiz o exame de sangue. Positivo. O médico explicou que o sangramento tinha sido uma ameaça de aborto, mas que o bebê estava lá, vivo. Quando mostrei o papel do laboratório para o Mauro, o rosto dele se transformou. O alívio foi tanto que ele chorou.
Naquele momento a gente se conectou de novo. A nossa promessa estava de pé. Os primeiros meses deveriam ter sido só de felicidade, mas se tornaram uma maratona de exames e preocupações. Minha gravidez foi classificada como de risco. Eram enjoos que não passavam, um cansaço que me derrubava e a pressão que vivia subindo e descendo sem aviso. Cada ida ao posto de saúde era uma nova recomendação, um novo remédio. Eu vivia com medo de um novo sangramento, de perder aquela promessa que a gente tanto queria. Foi nessa época que minha sogra Jerusa começou a se fazer muito presente. Antes, nós nos víamos nos almoços de domingo, aquela coisa por obrigação. De repente, ela estava na nossa porta quase todo dia. Trazia um pote com alguma sopa, um chá de folhas que eu nunca tinha visto, dizendo que era para fortalecer a criança. Mauro achava ótimo. Minha mãe só quer cuidar de você, meu amor. A gente tem sorte. Mas eu não me sentia sortuda. Havia algo no jeito dela. Uma forma de alisar minha barriga que não era de carinho, parecia uma medição, uma posse. Os olhos dela ficavam fixos e às vezes ela sussurrava coisas que eu não entendia. Dizia que era reza antiga para proteger. Como eu podia explicar para o Mauro que o cuidado da mãe dele me deixava com uma sensação ruim, um aperto no peito? Então as coisas em casa começaram a ficar esquisitas. No quartinho que a gente estava arrumando para o bebê, às vezes surgia um cheiro. Era adocicado, mas enjoativo, como flor velha misturada com alguma coisa estragada. Vinha do nada e sumia do nada. Mauro nunca sentia. A comida também. O leite que eu comprava de manhã à noite já estava talhado. A carne apodrecia na geladeira em um dia. A gente jogou muita coisa fora, achando que o problema era do mercado, da geladeira, de tudo, menos do que realmente poderia ser. O pior foi quando entrei no quartinho para limpar e vi umas moscas mortas, bem em cima do tapete novo, formando um círculo quase perfeito. Limpei aquilo sentindo um arrepio, mas não comentei com ninguém. Iam dizer que era o estresse, os hormônios, que eu estava vendo coisa. Eu mesma tentava me convencer disso. Mas, toda vez que Jerusa saía do nosso apartamento, aquele cheiro adocicado parecia ficar mais forte por alguns minutos, como se fosse o rastro que ela deixava para trás. A gravidez chegou ao 6º mês e com o peso da barriga veio uma angústia. Eu me sentia constantemente vigiada, frágil. Os chutes do meu filho dentro de mim eram a única coisa que me davam força. Do lado de fora, o mundo parecia um lugar perigoso. Jerusa continuava com suas visitas, seus chás de ervas amargas e seu toque gelado. Eu passei a inventar desculpas, dizer que estava dormindo, mas ela sempre encontrava um jeito de entrar. Num fim de tarde, eu voltava de uma consulta. Tinha perdido o ônibus e decidi vir a pé as últimas quadras bem devagar. O sol estava baixo, deixando tudo com uma cor alaranjada. Foi quando um rapaz que eu só conhecia de vista, um vizinho do prédio da frente, parou no meu caminho. O nome dele era Peterson. Era um garoto quieto, sempre de fone de ouvido, magro, devia ter uns 17, 18 anos. Ele tirou os fones, o olhar assustado. Oi, desculpa incomodar. Eu parei, a mão protegendo a barriga por instinto. Oi, tudo bem? Olha, eu não devia estar falando isso, mas... Ele engoliu em seco, olhando para os lados como se alguém pudesse ouvir. Tem umas coisas que eu vejo, e eu tô vendo uma coisa ruim perto de você. Já faz um tempo. Meu corpo ficou rígido. Que tipo de coisa? Minha voz saiu baixa, o olhar dele desceu para a minha barriga. Não é com você, é com ele, tem uma sombra em volta dele. Preta, pegajosa, e essa sombra, ela vem de perto. Vem de quem tem o seu sangue, e o sangue dele. De quem te põe a mão na barriga e te chama de minha filha. Cada palavra era uma martelada, era a Jerusa. A descrição era perfeita, cirúrgica. Ele não podia saber daquilo. Peterson deu um passo para trás, o pânico na cara dele. Se cuida, moça, de verdade, e não diz para ninguém que eu falei com você, por favor. Ele se virou e saiu andando rápido, quase correndo, me deixando parada no meio da calçada. O que ele disse confirmou todos os meus medos. O cheiro, as moscas, a comida estragada, tudo fez um sentido terrível. Eu não estava louca. Corri para casa, o coração disparado. Mauro já tinha chegado do trabalho.
Eu não consegui esperar, descarreguei tudo de uma vez. A sensação ruim, os eventos estranhos e, por fim, a conversa com Peterson. O rosto dele foi do espanto à irritação. Lucélia, pelo amor de Deus, você tá dando ouvidos pro Peterson? O moleque esquisito do outro prédio. Ele descreveu ela, Mauro. O jeito que ela me toca, que ela fala. Ele descreveu uma sogra preocupada. Ele levantou a voz. Minha mãe tá aqui todo dia, se matando para ajudar. E é assim que você agradece? Acusando ela de quê? De bruxaria? O que você andou lendo? Que filme você andou vendo? Você não vê que ela não é normal? O que não é normal é isso. Ele gesticulou, o rosto vermelho. Você precisa de ajuda, Lucélia. Sua cabeça não tá boa. São os hormônios, o estresse. Você tá paranoica. Foi a primeira vez que ele gritou comigo daquele jeito. Naquele grito, eu não vi só a defesa da mãe dele. Eu vi que, entre a mulher que ele amava e a mãe que ele conhecia, ele já tinha feito a sua escolha. Naquela noite, pela primeira vez, nós dormimos de costas, um para o outro, num silêncio que era mais barulhento que qualquer briga. Eu estava sozinha, completamente. Os dias que se seguiram à nossa briga foram os piores. Um silêncio horrível tomou conta do nosso apartamento. Mauro mal falava comigo. Ele saía cedo, chegava tarde, inventava trabalho extra, qualquer coisa para não ficar em casa. Quando eu tentava tocar no assunto, ele simplesmente me ignorava ou dizia: Lucélia, por favor, não começa. Ele me olhava com uma espécie de pena, como se eu estivesse doente, quebrada. E Jerusa continuava vindo, agora com um sorriso vitorioso no rosto. Lembro de uma vez que ela deixou a bolsa aberta no sofá. Dentro, vi um pequeno pingente de prata escura, com um formato que não reconheci, mas que era idêntico a um que eu já tinha visto numa foto antiga na estante dela, no pescoço da sua avó. Ela sabia que tinha vencido, que o filho estava do lado dela. Trazia suas comidas, seus chás, e eu era obrigada a aceitar, com Mauro me fuzilando com o olhar se eu ousasse recusar. Eu sorria, agradecia e jogava tudo no lixo assim que ela virava as costas. Cada visita dela era uma tortura silenciosa. Meu filho, que antes era calmo, se agitava de um jeito desesperado dentro de mim sempre que a avó se aproximava. Eram chutes fortes, dolorosos, como se ele tentasse fugir. Minha saúde despencou. Fui internada 2 vezes em menos de um mês. Pressão altíssima, risco de parto prematuro extremo. Os médicos não encontravam uma causa. Lembro de um deles, um senhor de bigode, olhando meus exames e dizendo para uma residente: clinicamente não faz sentido. É como se o corpo dela estivesse rejeitando a própria gravidez. Eu sabia que não era o meu corpo. Era algo externo, uma força que nos empurrava para o fim. Em casa, eu já não tinha paz. Comecei a ouvir sussurros, um chiado baixo, quando estava sozinha no quarto. Via vultos passando rápido pelo corredor, a silhueta de uma mulher baixa e forte, igual a dela. Eu estava definhando de medo e cansaço. Num ato de desespero, procurei um centro espírita que ficava num bairro vizinho, um lugar simples, de portão azul. Contei minha história para uma senhora de cabelos brancos e voz mansa. Ela me ouviu com atenção, me deu um passe com folhas de guiné, mas no final seu rosto estava sério. Minha filha, o que está com você é antigo e muito escuro, ela disse, segurando minhas mãos. Nossas rezas aliviam, mas não desfazem. Isso é coisa amarrada, pactuada. Você precisa de algo mais forte que a nossa caridade. Saí de lá mais assustada do que entrei. Fui à igreja católica do centro, tentei conversar com o padre. Ele me escutou por 5 minutos, sem paciência nenhuma, e me sugeriu procurar um psicólogo e ter mais fé. A fé era a única coisa que me restava, mas parecia que não era o bastante. Ninguém podia ou queria me ajudar. Mauro me tratava como louca. Os médicos como um caso curioso. Os religiosos como um problema grande demais. Eu estava no 7º mês de gestação, presa dentro de um apartamento com uma inimiga que tinha a chave da porta e o amor do meu companheiro. Eu e meu filho estávamos sozinhos, e o tempo estava acabando. Meus pais vieram me ver num sábado e minha mãe chorou assim que abriu a porta. Eu estava só pele e osso.
com uma barriga imensa e olheiras fundas. Foi ela quem tomou a frente. Lembrou de uma história antiga, de um primo do interior que falava de um padre afastado, um tal de Padre Inácio, que vivia num sítio e ajudava em casos perdidos. Ela conseguiu o telefone. Na primeira ligação, ele disse que não podia, que estava velho, que já tinha se arriscado demais no passado. Minha mãe desligou, arrasada, mas tentou de novo 1 hora depois. Ela implorou, com a voz de choro, falou que era a vida do neto dela em jogo, uma criança que nem nasceu ainda. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por fim, a voz cansada do homem disse para estarmos prontos naquela noite. As instruções foram claras: não contar a ninguém, especialmente a Mauro. Um carro de confiança iria me buscar às 9 da noite. O padre avisou: a coisa vai saber que vocês estão vindo. A estrada será perigosa, rezem o tempo todo. Mauro estava de plantão, uma sorte, se é que se pode chamar assim. Quando o carro, um sedã antigo e escuro, parou na frente do prédio, eu desci tremendo, amparada pelo meu pai. O motorista era um senhor calado que só nos cumprimentou com a cabeça. Mal saímos das avenidas principais e a viagem ficou tensa. A luz de um poste piscou e apagou bem quando passamos. Mais à frente, vimos um cachorro preto, grande, parado bem no meio da rua. Os olhos dele não refletiram a luz como os de um bicho normal. Eles brilhavam de dentro para fora, 2 pontos de brasa amarela. E ele não se moveu, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse analisando. O motorista desviou no último segundo, rezando entre os dentes. Depois de quase 1 hora, entramos numa estradinha de terra. A casa era simples, de tijolo à vista, com uma única luz amarela na varanda. Padre Inácio nos esperava na porta. Era mais baixo e frágil do que eu imaginava, mas tinha um olhar firme que parecia atravessar a gente. Ele me levou para um cômodo nos fundos. O ar era pesado, com cheiro de cera e ervas secas. Havia um pequeno altar de madeira e o chão era riscado com giz branco. Ele me pediu para ajoelhar e começou a rezar numa língua que não era latim nem português. A voz dele era um murmúrio constante. Ele ungiu minha testa e minha barriga com um óleo de cheiro forte. Foi aí que a temperatura caiu. Um frio cortante, repentino. As chamas das poucas velas se agitaram e uma delas simplesmente apagou com um estalo. Senti uma pontada violenta no ventre, uma cólica tão forte que me fez gritar. Eram como mãos invisíveis espremendo meu útero, tentando expulsar meu filho. Do lado de fora, um barulho de arranhado começou na porta de madeira. Unhas ou garras raspando a superfície com muita força. Padre Inácio não parou. Ele ergueu a voz, que agora soava forte, com uma força que eu não esperava. Ele gritou uma última palavra que ecoou nas paredes, uma palavra que parecia rasgar a garganta dele. No mesmo instante, a vela mais próxima não explodiu, mas sua chama subiu, se esticou até o teto como um dedo fino e depois se apagou, deixando um rastro de fumaça preta e grossa com o mesmo cheiro adocicado de antes. O barulho lá fora cessou e a dor na minha barriga sumiu. Foi como sair de um mergulho forçado. Eu conseguia respirar de novo. O padre estava suado, apoiado no altar. Afastamos o mal por agora, minha filha, ele disse, a voz cansada. Criamos uma proteção em volta de vocês, mas a fonte do mal ainda existe. A vigia de vocês terá que ser constante. E se afaste do seu marido. O mal usa a dúvida como porta e a alma dele está escancarada. Voltei para casa naquela noite com uma paz que eu não sentia há meses. Era uma paz frágil, uma paz de trincheira, mas era o suficiente. Seguindo o conselho do padre, me afastei de Mauro. Passei a dormir no quartinho do bebê, com a porta trancada. Ele não entendeu, mas também não questionou. Acho que ele estava cansado demais para outra briga. As últimas semanas da gravidez foram estranhamente calmas, mas o parto foi a batalha final. Na sala de espera, já pronta para entrar na cirurgia, tudo começou a escurecer. Meu corpo começou a tremer sem controle. Tive convulsões ali mesmo na maca. Minha pressão disparou a um nível que os médicos nunca tinham visto. Perdi a consciência. Lembro apenas de flashes, de vozes gritando, de um caos de luzes e bips de aparelhos.
A última coisa que pensei foi nas palavras do padre Inácio de que estaríamos à beira da morte. Acordei horas depois na UTI com minha mãe ao meu lado, chorando baixinho. A primeira pergunta que fiz foi sobre meu filho. Ela sorriu no meio das lágrimas e disse que ele era perfeito. E que por um milagre que ninguém na equipe médica soube explicar, eu tinha conseguido ter um parto normal no meio daquela confusão toda. Ouvir o choro dele pela primeira vez, numa gravação que a enfermeira fez com o celular, foi como se o sol nascesse de novo só para mim. Mauro me visitou no quarto, ele estava feliz pelo filho, segurava o bebê com um misto de encanto e medo. Mas a distância entre a gente já era grande demais. Não houve briga, apenas uma conversa triste e definitiva. Eu disse que não podia mais, que para proteger nosso filho, Eduardo, eu precisava ficar longe dele e da família dele. Acho que no fundo, ele também sabia que tinha acabado. Ele não insistiu. Hoje meu filho Eduardo está com quase 2 anos. Nós moramos só eu e ele, num apartamento alugado, bem longe de onde tudo aconteceu. Eu nunca mais vi Jerusa ou Mauro, mas eu sei que ela está lá, em algum lugar. Às vezes o Eduardo tem umas febres repentinas que chegam a 40 graus e somem em 1 hora, sem remédio. Às vezes, o telefone fixo, um número que eu nunca divulguei, toca de madrugada. Quando atendo, não há estática, apenas o som distante de uma canção de ninar, a mesma que Jerusa cantarolava baixo quando alisava minha barriga. São lembretes, lembretes de que a vigia é constante. Eu perdi o homem que amava e a família que sonhei em construir. Às vezes me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente, mas então eu olho para o Eduardo, correndo pela sala com um boneco na mão, e a dúvida some. Eu não sei que mal ela queria para o meu filho. Só sei que eu fui a pessoa que ficou no caminho. Essa guerra não acabou, eu sei. Mas toda noite, quando eu tranco a porta e beijo a testa do meu filho, eu sei que a gente venceu mais um dia. E para uma mãe, isso é tudo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. E ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.